Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Versículo 12. Lemos João 17, 12 e agora 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Versículo 12. Isso. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe e não caia. Amém? Amém. Queridos, quando nós adquirimos uma casa, para preservá-la, quando nós fazemos uma casa, não é meramente quem dera, né? A gente fez a casa e pronto. Não. Você tem que preservar aquela casa. Para preservar a casa é difícil. Algumas manutenções. Você tem que pintar a casa. Dependendo do terreno, você tem que capinar em volta. Você tem que fazer um bom serviço de elétrica. Você tem que preservar. Tudo que você adquire, você tem que preservar. Amém? Se você não preservar, se você não cuidar, você corre o risco de perder. Os dois textos que nós lemos, queridos, eu quero estar falando aqui, eu quero que vocês continuem com essa atenção a mim. Eu achei interessante a palavra que Deus me deu. Nós vamos estar falando sobre a perseverança dos justos. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. Guardando a salvação. O tema do sermão é esse. Guardando a salvação. Vamos repetir? Guardando a salvação. E nós lemos dois textos, queridos, totalmente olhando assim, para quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a doutrina da perseverança dos santos, para quem não conhece a palavra de guardar a salvação, dois textos independentes, mas eles não são independentes, eles estão ligados um ao outro. Primeiro texto, oração sacerdotal de Cristo. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando como que João conseguiu anotar uma oração tão íntima de Jesus com Deus. Praticamente foi a última oração que Jesus fez antes do Getsêmani. E a gente olhar o capítulo todo de 17, Jesus se coloca como sacerdote e vai intercedendo. Um versículo lindo que eu gosto do capítulo 17 é o versículo 20, quando ele fala: não oro só por estes, mas por aqueles que vão crer. Então Jesus já orava por nós antes de a gente vir ao mundo. E aí no versículo 12, Jesus fala uma coisa interessante: olha, Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu guardei, não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Aqui Jesus estava se referindo a Judas. Ele falou: Pai, quem o Senhor me deu, eu guardei, eu protegi, eu fiz o meu papel. Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Paulo, a carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha algumas particularidades. Ela foi criada, foi fundada por Paulo. Não foi Paulo que ficou à frente. Paulo fez um colegiado que ficou à frente dos coríntios. E foi uma igreja que conseguiu muitos atributos, muitas qualidades, muitos dons espirituais. Foi uma igreja que tinha mais dons. Só que dentro da igreja de Coríntios, ela teve dons espirituais, tiveram experiência com Deus, mas não amadureceram. Eram pessoas que brigavam entre si para ver quem era mais importante pelo dom que tinha. Não, eu sou mais importante porque eu profetizo, eu sou mais importante porque eu falo em mistério, sou mais importante porque eu expulso o demônio, e por aí por diante. E Paulo então sempre tem uma palavra dura. E o versículo que nós lemos, Paulo fala: olha, você que está em pé, você que se sente em pé, olha que não cai. Então, queridos, guardando a salvação. A salvação veio gratuita para a gente, veio de graça. Deus nos deu através de Jesus Cristo. Estamos salvos, levantamos a mão para Jesus, nós aceitamos Jesus e estamos salvos. Mas hoje, nessa noite, eu quero falar como guardar a salvação. E é um trabalho de cooperativa, é um trabalho que exige algo de mim e exige também da parte de Deus. A santificação também é assim: eu faço minha parte, Deus faz a parte dele. E a preservação, o guardar a salvação é assim. Aí nós vamos começar a analisar, queridos, como Jesus disse: aquele que tu me deste, eu guardei. Então, guardando a salvação, primeiro, o que Deus faz para guardar a nossa salvação? O que Deus faz para nos manter salvos? O que Deus faz para nos levar para o céu? Aí, querido, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. A primeira coisa que nós queremos citar, que é uma atitude de Deus para nos manter salvos. Primeira coisa, a gente acha isso em Efésios, fala que Deus nos selou com o Espírito
Santo dele. Hoje em dia, o selo não tem mais a importância que tinha antigamente, e ainda mais agora com tanta tecnologia, pouco se fala de selo. Mas antigamente, na época em que Deus usou o apóstolo Paulo para usar essa palavra, que ele nos selou, era uma carta enviada por uma autoridade. Ele escrevia aquela carta, fechava, vinha com uma cera derretida, pingava ali, ele vinha com um anel e colocava ali. Aquela carta estava selada, só podia ser aberta do destinatário, ninguém podia abrir. Se alguém violasse aquela carta, seria passivo até de uma condenação trágica. Então, quando Deus fala que nos selou com o Espírito Santo, e ele completa, nos selou até o dia da redenção. Então, o que Deus fala? Olha, eu coloquei a minha marca em vocês, para que ninguém toque em vocês. Amém, igreja? Amém. Nós somos intocáveis. Ninguém toma de nós a salvação, porque nós somos selados por Deus. A primeira coisa que Deus fez a nosso favor foi esse. Ele foi lá e nos protegeu. Ele foi lá e nos selou. Ele foi lá e falou: esse ou essa é propriedade exclusiva minha. Primeira coisa que ele fez, nos selou. Ele garantiu que ninguém vai lá e toma de nós a salvação. Ele garantiu que ninguém vai lá e tira de nós. Segunda coisa que Deus faz para nós, ele nos selou com o Espírito Santo. Aí ele nos deu outro presente envolvendo o Espírito Santo. Ele nos fez casa, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em nós. Então, primeiro o Espírito Santo nos selou. Agora Deus nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. Por que o Espírito Santo habita em nós? Porque Deus entendeu que o nosso mero Espírito não seria suficiente para nos manter na salvação. O Espírito Santo habita em nós. Aí o apóstolo João fala o seguinte: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o apóstolo João deixa claro que, olha, o Espírito Santo habita em você. Nada que venha contra você é superior ao Espírito que habita em você. Guardando a salvação, a primeira coisa que Deus fez, que só Ele podia fazer, nos selou. Falando, somos propriedade exclusiva. Estamos garantidos até o dia da salvação, até o dia do encontro com Deus. Segundo, Ele veio e nos colocou o Espírito Santo. Aí esse Espírito Santo habita em nós e ao mesmo tempo, acabamos de cantar, Paulo fala em Romanos 8, 26, o mesmo Espírito intercede por nós, junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Paulo está falando o seguinte, que quando estamos fracos, que quando estamos falhando, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele está junto ao Pai falando: tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, cuide dele, tenha compaixão. Deus cabe para ele, abra a porta para ele, liberte-o, dê livramento a ele. Então, queridos, nós temos uma santa conspiração a nosso favor para nos mantermos salvos. Então, primeiro, Deus com seu Espírito nos selou. Segundo, Ele colocou o Espírito habitando em nós. Aí, querido, a gente pode passear a Bíblia toda, que nós vamos achar inúmeras coisas. Mas aí eu não quero me deter muito na parte de Deus, porque a parte de Deus já está feita e consumada. Mas tem mais uma coisa que Deus nos deu. Em Efésios capítulo 6, versículo 10. E Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Então Deus nos cela com o Espírito Santo. Deus habita em nós pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo que intercede a Deus, esse Espírito Santo que nos faz entender a palavra dele, esse Espírito Santo que nos faz ter um sinal de alerta quando tem perigo, quando tem tentação, quando tem cilada, e agora ele nos dá a armadura. E é uma armadura, queridos, que nos capacita, nos prepara para qualquer batalha. É uma armadura que tem capacete para proteger a nossa mente de qualquer mau pensamento, de qualquer influência. O próprio capacete chama capacete da salvação. É uma armadura que tem couraça, que se chama couraça da justiça. É uma armadura que tem cinturão da verdade. É
É uma armadura que tem sandália do Evangelho, que tem o escudo da fé e a espada, que é a palavra. É uma armadura que você pode tanto se defender, mas principalmente atacar. Então, guardando a salvação, o que Deus fez para guardar a nossa salvação? Primeiro, nos selou como propriedade exclusiva dele. Ninguém toca em nós até chegarmos no céu. Segundo, ele fez o Espírito Santo habitar em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a garantia de entrar no céu. Quem tem o Espírito Santo, entra no céu. Aleluia. Ele habita em nós, ele intercede por nós, ele nos fortalece. Quando estamos fracos, ele nos fortalece. Quando estamos querendo desanimar, ele nos anima. Quando não ouvimos a voz de ninguém, ele fala conosco. O Espírito Santo está em nós. E aí, por último, Deus preparou uma armadura e colocou à nossa disposição para nos proteger. Os órgãos vitais, proteger nosso coração. O escudo da fé proteger contra os dados inflamados de Satanás. E aí por diante. Então, a parte de Deus para guardar a nossa salvação: selados, habitados e preparados. Vamos repetir isso? A parte de Deus para guardar a nossa salvação, selados, habitados e preparados. Mas aí, querido, nós falamos que é um trabalho de cooperação. Deus faz a parte dele, mas não adianta, concorda comigo, Deus nos selar, Deus nos guardar, colocar o Espírito Santo, se a gente não fizer a nossa parte. Não adianta. Qual é a nossa parte? Aí, queridos, eu achei linda a profundidade que o Espírito Santo levou. Aí eu pensar e passar para vocês. Primeira coisa, queridos, que nós temos que fazer. Paulo fala, a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fugir das paixões da mocidade. Primeira coisa, queridos, é a gente controlar as nossas paixões, os nossos desejos, controlar a nossa carne, controlar aquilo que quer nos fazer pecar. Meus queridos, é uma coisa lógica, uma coisa fácil de resolver. É fácil. Meu querido, se eu não quero comer pizza, para que é que eu vou ligar para a pizzaria? Para que é que eu vou na pizzaria? Eu não quero comer. Então, se eu não quero satisfazer minha carne, pecar, eu não vou aonde isso pode facilitar o pecado. Amém. É uma coisa lógica. Eu não quero beber, não quero tomar cachaça, eu não quero beber. Para que é que eu vou entrar no botequim? Não faz sentido. Então, querida, a primeira coisa, eu tenho que controlar meus desejos. Aí tem um dito popular que o que os olhos não vê, o coração não sente. Aí eu quero pegar carona mais ou menos nisso. Eu quero pegar carona o quê? O que o seu olho vê, a sua carne deseja. O que os seus ouvidos ouvem, a sua carne deseja. Então você não quer pecar, afaste do pecado. A Bíblia diz que apartai-vos de toda aparência do mal. Aparentou mal, eu estou longe. Aparentou mal, eu estou correndo. Então qual é a minha primeira parte para guardar minha salvação? Dominar os meus desejos. Aí vamos supor que está todo mundo aqui de jejum, de regime. Vamos perder todo mundo. Aí vem aqui e coloca pudim, pavê, lasanha, frango assado e pernil na pururuca. Aí, quem vai resistir? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Já está difícil. Não tem regime que segura. Mas é isso que nós fazemos com a nossa carne. É isso que nós fazemos espiritualmente. Nos expomos ao pecado, andamos com o pecado, convivemos com o pecado e queremos resisti-lo. Aí, queridos, é uma palavra que o pessoal inverte muito. Diz assim: foge da paixão da carne e resistir ao diabo. Tem gente que foge do diabo e quer resistir à carne. Está errado. Eu tenho que fugir da carne, porque eu não sei aonde ela vai me levar. Eu não posso fazer teste. Não, eu jejuei, fui no monte, li a Bíblia hoje, eu posso passar em qualquer lugar que eu não caio. É isso que o diabo está esperando. É você se sentir autoconfiante. Então, qual é o meu primeiro papel para eu guardar minha salvação? Controlar os meus desejos. E como que eu controlo meus desejos? Evitando ouvir e ver e conviver com aquilo que me derruba.
Sansão era o homem mais forte da Bíblia e acredita até do mundo. Não tenho dúvida disso. E ele caiu porque ele conviveu com o pecado. Sansão brincava com o pecado. Não tem problema, não está aqui não. Aí o Salmo primeiro diz que feliz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. É um processo, queridos. Andar, parar e se assentar. A pessoa está andando achando natural, daqui a pouco ele já está parando com a pessoa, daqui a pouco ele já está se assentando. Eu tenho que dominar os meus desejos. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não posso alimentar minha carne. Aquilo que eu mais alimento é o que fica mais forte. Aquilo que eu mais dou atenção é aquilo que é mais forte. Então a primeira coisa, queridos, para que eu possa não perder minha salvação, dominar os desejos da carne. Aí agora, queridos, vamos tentar ser um pouquinho até mais teólogos, mais filósofos, não sei o nome que vai colocar. Aí nós vamos ver qual é a base da nossa salvação. Qual é a base da nossa salvação? Fé. Qual é a base da nossa salvação? Fé. A fé. De novo, qual é a base da nossa salvação? A fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não é minha, é Deus que me deu. Mas para eu preservar essa fé, ou eu preservar a salvação, eu tenho que preservar a minha fé. Então, queridos, como que eu vou me guardar? Como que eu vou guardar a minha salvação? Eu tenho que cuidar da minha fé. Como que eu cuido da minha fé? Aí Paulo também fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra. Então eu quero me guardar a salvação, quero guardar a minha salvação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a minha fé alimentada. Como que eu alimento minha fé? Palavra. Ouvir a palavra de Deus, ouvir sermão, ouvir estudo, ouvir louvores, ouvir testemunho, ouvir palavras, estudar a escola dominical, porque a minha fé vai ficar forte e eu não vou perder a salvação. Amém, igreja? Amém. Então a primeira coisa é alimentar a minha fé. Ter questão da fé, eu tenho que fazer é alimentar a minha fé. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que ver os testemunhos que estão aqui dentro. Eu tenho que ver as profecias que estão aqui. Os ensinamentos que estão aqui. À medida que eu vou lendo que Deus abriu o mar vermelho, à medida que eu vou lendo que Deus tirou água da rocha, eu vou crendo nesse Deus que pode todas as coisas. E a minha fé vai ficando cada vez mais firme. Mas agora Deus me levou num mistério interessante. Que mistério interessante é esse, pastor? A fé pode morrer, sim ou não? Quando Deus falou isso, né, Pedro, não diz a fé pode morrer. Aí ele me levou em Tiago, que a fé sem obra é morta. É morta. Então, para eu preservar minha salvação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que ter atividade. Não adianta só eu ouvir, não. Eu tenho que trabalhar. E Tiago falou: olha, se você me apresenta as obras, sem fé não faz diferença. Se você me apresentar a fé sem obras, é morta. Então, para eu preservar a minha salvação, eu tenho que alimentar a minha fé e eu tenho que manter a minha fé viva. E como que a minha fé fica viva? Eu fazendo obras, eu fazendo atividades, eu trabalhando, eu doando coisas, eu evangelizando, porque a prova que eu tenho fé é a atitude que eu tomo. Amém, igreja? Amém. Se alguém chegar para alguém que não tem carteira de motorista e falar: olha, Tiago Wellington, Deus mandou te falar para testar uma moto. Ele sabe que Deus não gosta de coisas irregulares. O que ele vai fazer se ele tem fé? Ele vai entrar numa autoescola. Se ele tem fé, ele vai fazer isso. Não é isso? Não vai me dar nada, não. Quando der, eu tiro a carteira. Porque quando eu tenho fé, eu começo a agir em cima da minha fé. Então, queridos, o que nós estamos falando agora? Para eu guardar minha salvação, eu não posso ficar parado. Aí, um pastor norte-americano, ele resumiu muito bem a vida do cristão. A vida do cristão é igual a bicicleta. Se parar, cai. Vai ter que pôr o pé no chão. Enquanto você está andando, não tem problema você cair. Dificilmente, se subir e andar, você vai indo embora. Mesmo que seja devagar. E é isso, queridos. Como eu vou guardar
guardar a minha salvação? Eu tenho que alimentar a minha fé. Eu tenho que controlar meus desejos da carne. Como que eu vou guardar a minha salvação? Eu tenho que manter a minha fé viva. E a minha fé só está viva quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Se eu acredito que a palavra transforma, que eu acredito que o meu Jesus salva, cura, liberta, então eu tenho que falar dele para os outros. Eu tenho que divulgar esse nome. Se eu acredito que lá em Provérbios fala, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então eu tenho que ajudar as pessoas que precisam. Se eu acredito que a oração de um justo pode muitas vezes ter efeitos, e ele vai orar pelo doente, e o doente vai levantar, então eu tenho que começar a orar por aqueles que estão doentes. Onde que eu acho mais doente? Hospital. Então, queridos, o que Deus está nos levando a entender? Eu não posso aplicar minha salvação como um prêmio, colocar aqui e falar, estou salvo em Jesus. Amém. Não estou desejando nada, não estou pecando, vou chegar no céu? Não. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que trabalhar? Aí a gente vai lá em Mateus capítulo 25, onde a gente conta as pessoas que foram condenadas. Aí Jesus fala, apartai de mim porque eu não vos conheço, porque eu tive fome, não me deste de comer. Estava nu, não me vestiste, estava no hospital, não foste me ver, estava na prisão, não foste me visitar. Então, mas Jesus, quando é que nós te vimos preso, doente, nu, com fome? Ele fala, quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Quando você deixou de fazer alguma coisa, a sua fé começou a morrer. Como preservar a nossa salvação? Mantendo a nossa fé viva. E a fé só é viva quando eu tenho obras, quando eu faço. E que tem muita gente, infelizmente, que aceitou Jesus, que crê em Jesus, que se santifica, se separa do pecado, mas no grande dia pode ter uma surpresa. Fala, meu filho, não tem lugar aqui para você. Mas, Senhor, você não fez nada. Os seus talentos, eu te dei talento. O que você fez com os seus talentos? Eu te dei habilidades, te dei dons, te dei oportunidades. Você não tem nada para me apresentar. Queridos, guardar a salvação são dois lados. A parte de Deus, selados pelo Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo e preparados para a guerra com a armadura de Deus. Deus em nada falha, em nada falha. O próprio Jesus fala que aquele que está na mão dele, ninguém pode ser arrebatado. E eu disse com clareza que nada pode vir e tomar sua salvação. Lembra que eu falei isso? Falei com muita ênfase, nada pode, mas você pode desperdiçar a sua salvação. O diabo jamais vai vir pegar a sua salvação e te tomar. O diabo não tem condição de tomar a sua fé, porque foi dada por Deus. Mas você pode deixar de alimentar a sua fé. Você pode transformar a sua fé numa fé morta. Então, queridos, o que a palavra de Deus quer dizer para a gente aqui? A salvação é um ato único. Estamos salvos. Mas a preservação da salvação é diferente. Aí, para a gente fechar esse sermão, a gente pode olhar lá em Lucas capítulo 9, versículo 27, que diz, se alguém quiser vir após mim, aí olha só como que começa. Renuncia a si mesmo. Até então a pessoa ainda não se converteu. Se renunciou. Aí ele começa a atividade. Tome a sua cruz. É uma ação de tomar, ação de assumir, ação de carregar. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou, olha, tome a sua cruz, se assente no ponto da igreja e fique glorificando a Deus. Amém? Temos que glorificar a Deus. Mas pode ver que Jesus sempre dá atitude, ordem, fazer, ação. Verbo é o sujeito de ação. Tome a sua cruz, assuma a sua cruz e siga-me. É algo constante, queridos. Como guardar a nossa salvação, como chegar no dia do juízo. Estamos aqui pela graça de Deus. Deus nos ensinou, nos guarda. Talvez muitos de nós já precisamos desistir. A vida é difícil, já vieram outras propostas. É complicado ser cristão, não é muito fácil não. É muito difícil mesmo ser cristão. Por diversas maneiras. Todo ímpio acha que nós temos que ser próximos. Todo ímpio acha que tem que ter carro zero. Todo ímpio acha que a nossa casa tem que ser a melhor. Ele esquece que a maior preocupação nossa é a nossa casa que está no céu. É ela que nos preocupa. É ela que
ser a nossa preocupação. O carro que devemos preocupar é aquele carro que talvez vai nos levar para o céu. A nossa preocupação maior tem que ser Deus. Então ser cristão é difícil, porque nós somos fiéis e nós somos provados. O ímpio não é provado, nós somos provados. Mas aí Deus nos garante, Deus nos segura ali. Ele nos segura. Aí agora, ele fala, a sua parte é: afaste-se daquilo que alimenta os seus desejos. Por completo, afaste-se. Não brinque com o pecado. Não odeie o pecado. Não, se afaste. Se afaste. Aí segundo ele fala, alimente a sua fé. Bíblia, com a Bíblia. Cheio de Bíblia. Ande com a Bíblia, se vista da Bíblia. Esteja com a Bíblia 24 horas, é isso que diz. Antes, medita nela de dia e de noite. Faça isso. Mantenha a sua fé alimentada. Mantenha a sua fé ali ligada na palavra de Deus. Aí, depois ele termina falando: não deixe a sua fé morrer. Faça obras. E a Bíblia fechada é a Bíblia morta. Exatamente. Então,